Que alegria estar aqui com você, mano. Alegria nossa, cara. É privilégio gigantesco iniciar essa nova temporada nossa com você, representando aqui muito da música cristã, falando aqui do seu legado que você tem deixado, né? Você, enquanto músico, pastor, a gente vai trocar uma ideia aqui, conhecer um pouquinho, né? Tem uma galera aí que já te conhece, já sabe da sua história, mas tem uma galera chegando nova aí que não faz ideia, né, do que é o Projeto Sola. Acho que dá pra gente começar falando como surgiu esse projeto, né? A banda Projeto Sola, que tem gente que fala que é banda Projeto Sola, é, isso mesmo. a banda Projeto Sola. Conta pra gente um pouquinho aí, Gui. Ô Ed, é uma alegria estar aqui, mano, com vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder compartilhar um pouquinho da minha história. E, cara, o Projeto Sola, ele começa quando eu conheço o Iamarino, né? Ele era um artista da cidade de Campinas, da região de Campinas, ele era uma cidadezinha chamada Valinhos. E aí ele vai tocar num festival de rock que a gente também foi tocar lá em Guaratinguetá. Era o Esperança Rock Festival. Inclusive, curiosamente, nessa semana agora quer dizer, não sei quando vai pro ar, mas quando a gente está gravando Sim. aqui, tem nessa semana agora, a primeira semana de fevereiro, faz 10 anos isso. Caraca. Que eu conheci o Iamarino lá. Ele abriu o festival, tocou primeiro com a banda dele. Era um projeto solo que ele tinha, ele tocava guitarra, cantava blues, meio rock, assim, coisa meio rock brasileiro, assim. E gospel também. Não eram canções confessionais, assim, Aham. né? Mas eram canções que carregavam uma cosmovisão cristã, Sim. naturalmente, né? Mas era uma música mais para entretenimento, reflexão, não era Legal. música para culto. Uhum. E aí, depois tocou uma segunda banda de amigos nossos, e aí depois eu toquei. Eu tinha uma carreira também, que era uma banda de rock, que levava meu nome, Guilherme Andrade, e aí era rock, assim, Sim. mais... tinha um pouquinho mais de energia, né? Acho que a gente tem aqui. Vamos puxar o arquivo confidencial, Que galera? isso, hein, Tem cara? Olha aí, hein? O diretor preparou aqui, ó. Não É essa, porque. Olha isso É aí, isso cara. aí? É isso aí, ó. Aqui é o branco? Esse é o Branco. Caraca. O Branco eu já conheço há já muito tá uma tempo, cota Acho já, que quando hein? eu conheci ele, ele tinha 16. Uau. E eu... a nossa história de amizade é muito massa. Aí já a primeira Aqui foto já do com- Projeto Solo, isso aí em 2015. Caramba, cara. 10 anos, então, ano que Faz vem 10 do anos. projeto, né? Não, o Projeto Solo ele começou um pouco depois, a gente tá no 8º ano agora. Certo. Mas eu conheci o Gui nessa fase. Bom, isso daí é a gente tocando com... E é curioso falar Caramba. sobre isso, cara. A banda era de rock, assim, a gente tocava algumas coisas mais pesadas. Sou eu, o Branco e o irmão dele, esse batera. E, cara, eu comecei a ouvir muito folk, assim, Mumford & Sons na época. Sim. E esse projeto aí, que foi o último que a gente gravou com a banda, esse projeto já era bem folk, assim. A gente brinca que era um protótipo só do que o Sola Sim. virou, assim, né? Mas era uma banda de rock. E aí a gente tocou nesse festival e lá a gente conheceu o Iamarino. Aí o Iamarino sugeriu que a gente compusesse canções ou que a gente fizesse alguma coisa juntos, né? Uhum. Na verdade, eu acho que inicialmente ele me chamou para participar do disco dele, alguma coisa assim. Sim. E a comunicação toda via Facebook. Então era meio truncado. Só que daí no ano subsequente eu entrei num curso de teologia e ele também. E aí a gente ficou na mesma sala. Então eu morava em Minas Gerais, ele morava em Campinas, na região de Campinas, e a gente se encontrava pelo menos uma vez por mês lá. E aí ele levava o bandolim, eu levava o violão, a gente, enfim, compartilhava algumas coisas, algumas Sim. ideias. Foi quando ele me mostrou Redenção. Primeiro eu fiquei meio reticente porque a minha intenção naquela época era fazer o projeto da Gabi virar. Uhum. Então o Sola virou, era uma espécie de... Falei assim, vamos gravar uma coisa, vai ser um projeto paralelo, assim. Então era o artista Guilherme Andrade mais o artista Guilherme Amarino, Sim. que se juntaram para compor canções cristocêntricas e bíblicas para atender igrejas que tinham dificuldade com o repertório.
A ideia era basicamente essa. Então, cara, a gente falou assim, não, a gente precisa cantar escritura e a gente precisa de mais temas. Por exemplo, eu preciso de uma música de confissão de pecados. Como que... onde eu vou achar isso? Sabe? Não tinha. E aí a gente começou a escrever músicas nesse sentido, cara. Vamos escrever orações, vamos escrever textos bíblicos, vamos cantar textos bíblicos, que é o caso de Colossenses, Isaías, enfim. Até que ele me mostrou a música Redenção. Ele falou assim, cara, se liga nessa música. Fiquei apaixonado, primeira vez que eu ouvi, eu falei, não, vamos gravar. Aí a gente gravou. Na época, tava começando essa coisa do mercado digital de música, aplicativo de música, essas coisas. A gente ainda se veiculava música ainda em mídias físicas, né? Aí a gente falou assim, vamos fazer algumas cópias e tal, mas antes vamos pegar essas canções que a gente gravou e vamos colocar na internet de graça pro pessoal. Na época eu era muito influenciado pelo Keith Green, né? Foi uma época que eu descobri o Keith Green, ouvi muito e li muito do que ele fez. E aí ele tinha assim, esse lance, né? De não cobrar para tocar, não cobrar por um disco. Então você pode me dar quanto você quiser, se você quiser e tal. Então ele já chegou a receber, sei lá, $5.000 num disco. Como ele já chegou a doar vários de graça, assim, enfim. E aí eu falei, cara, vamos fazer isso, vamos dar de graça na internet. Aí a gente botou um link lá. Tipo, a gente fez o que o pessoal faz de piratear. Sim. A gente pirateou o próprio CD, entendeu? Legalizado. A gente botou lá um link num site, sei lá, um site ridículo na época. ForShared, eu acho. Sim. Colocamos lá e colocamos no Facebook lá, quem quiser baixa aí. Aí na primeira semana deu 5.000 downloads. Uau. E aí um burburinho, tá? Caramba, tem uma banda nova, não sei o que e tal. E como eu tava nessa época ouvindo muito Mumford & Sons, tava ouvindo, sei lá, The Lumineers, Rent Collective, esse tipo de coisa, veio com essa coisa do folk, né? Então, cara, são muitas camadas de diferença, né? Primeiro você vem com uma letra mais bíblica. Não que as outras letras não fossem bíblicas, eu não quero parecer pedante, mas mais teológica, por assim dizer, né? E letras maiores também, não letras pequenininhas e com muitas repetições. Depois você vem com um lance que tava todo mundo fazendo de um jeito, né? E aí você vem com um lance de violão, eu tocava bombo e pandeiro, né? Com os pés, e gaita, e bandolim, e banjo. Vem com uma sonoridade nova, então uma proposta nova, uma sonoridade nova, gente nova. O pessoal começou a comentar, caramba, o que é isso, do que se trata e tal. E aí o movimento reformado teve esse lance curioso também, que o movimento reformado, ele estava em franco crescimento no Brasil, né? Foi quando começou a aparecer, assim, figuras que hoje têm uma notoriedade muito grande, começaram a aparecer nessa época, 15, 12 anos atrás. Sei lá, o reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, essa turma toda. Que já era reflexo de um movimento também reformado americano, né? Mark Driscoll e tal, que já estavam no hype. Aí começou isso aqui no Brasil também, o pessoal começou a importar isso, aí trouxe isso pro Brasil também. O hype do movimento reformado começou a acontecer ali. O Sola vem em 2015 meio que ele é uma concretização de um movimento nesse sentido. Pelo menos eu percebo isso olhando hoje de forma retroativa. O Sola começa em 2015, 2017 já tem uns 500 anos da Reforma Protestante, que é o ápice, né, desse movimento reformado, culminando nos 500 anos. E aí a gente lança o disco 500, com toda aquela história e tal. Então a gente acaba sendo apadrinhado por esse movimento, né? Caras como o Augusto Nicodemos, o Felipe Fontes, o Mauro Meister, o Jonas Madureira, eles compartilham as músicas, enfim, eles dão uma projeção. E aí o movimento reformado começa a ouvir e fala, caramba, isso aqui é legal. Que legal. Né? A gente não tinha uma banda que a gente podia ouvir assim, sem restrições. Sempre tinha que ficar procurando um erro teológico, entendeu? E aí isso acabou formando o que o Projeto Sola é hoje.